Nós estamos trabalhando capítulo 11 de João, Evangelho segundo escreveu João. Nós estamos numa série de estudos, mostrando as circunstâncias em que nós passamos, mas também mostrando o cuidado do Senhor para conosco. Nós já vimos situações de doença, de pecado, de manifestações, ingerência maligna, e hoje nós estamos vendo um dos grandes temores da raça humana, que é o medo de morrer. Então, nós estamos estudando essa porção para mostrar que também Jesus Cristo é capaz de interferir e trazer aos nossos corações, mesmo em meio à morte, esperança. E não esquecendo daquele livro, A Morte da Morte na Morte de Cristo. É um livro que você pode ler, que vai fazer muito bem a sua alma. A morte da morte na morte de Cristo. Então, é um livro bem teológico, é um livro que você precisa de ler mais de uma vez, não é um livro de meditação, é um livro de estudo. Embora não é muito grosso, mas foi escrito por um puritano, e que traz uma reflexão muito gostosa com relação à morte. Vamos ler, irmãos, do verso 1 até o verso 10. João, capítulo 11. Vamos fazer isso alternadamente. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas? Ora, amava Jesus a Marta, a sua irmã e a Lázaro. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Que Deus os abençoe através da sua palavra já abençoada. O que nós já aprendemos até aqui, irmãos? Primeira realidade é que para descansar em Cristo Jesus é necessário conhecê-lo e ter a certeza de que Ele nos conhece também. Saber que Jesus não é só o meu Salvador e Senhor, mas é meu amigo. É assim que Ele falou dos seus servos. Não vos chamo, mas vos chamo de irmão. Não vos chamo de servos, mas de irmãos, de amigos. Pessoas que
relacionam com Deus de uma maneira muito íntima. Então a primeira coisa é isso. Essa família de Betânia era uma família que se relacionava assim com Jesus. Jesus, quando estava em Betânia, ele se sentia em casa. Se queria lavar os pés numa água quentinha, ele ia à casa dos 3 irmãos. Uma refeição gostosa que só Maria podia fazer, ele ia à casa dos 3 irmãos. Então havia um relacionamento gostoso entre aquela família e Jesus. Aquela família conhecia Jesus e Jesus conhecia aquela família. E quando adoece, a primeira coisa que nós aprendemos que quando alguma situação está difícil, nós devemos procurar Jesus como o primeiro recurso. Foi isso que elas fizeram. Lázaro estava doente e elas ficaram preocupadas com Lázaro e mandaram avisar a Jesus. Elas procuraram Jesus em primeiro lugar. E quando nós temos alguma dificuldade, procure Jesus em primeiro lugar, antes de falar com qualquer outra pessoa. Até porque falando com Jesus, ele vai nos conduzir para falarmos com quem já está com a resposta para as nossas dificuldades. Ele às vezes não vai descer, não vai vir, mas ele já tem alguém de pronto para atender às nossas necessidades. Então, primeira coisa, tem algum problema? Fale com Jesus. É o que nós aprendemos com Marta e Maria. Outra coisa que nós aprendemos com Marta e Maria foi que elas sabiam que Jesus tinha uma compaixão tremenda pelas pessoas. Elas viram Jesus fazer isso. Inclusive Maria experimentou essa compaixão, esse coração dilatado, cheio de paixão em direção às pessoas. Então por isso que elas recorreram a ele num primeiro momento. Numa segunda realidade, elas fizeram isso porque elas sabiam a identidade de Jesus. Sabiam quem Jesus era. No verso 27 diz que a Marta chega para Jesus e diz que ele era o Filho de Deus. Tu és o Filho de Deus. Eu sei que tu és o Filho de Deus. Então ele sabia a identidade de Jesus. Então isso aqui é a base, é o pilar da nossa caminhada espiritual. Caminhada de fé, ela precisa caminhar nisso. Primeiro, um relacionamento íntimo com Jesus. Isso não é feito, isso não pode ser terceirizado, isso não é conquistado por osmose. Você pode dormir com o homem mais santo ou com a mulher mais santa que for, isso não passa. Você pode abraçar, comer, fazer o que quiser com uma pessoa que é santa, caminhante de fé, isso não passa, isso é experiência pessoal. Primeira coisa, eu preciso de ter experimentado esse mover de Deus e conhecê-lo. Segunda realidade, eu preciso saber que ele tem um coração cheio de compaixão. Deus me ama. Não me ama pelo que eu sou, até porque eu não tenho nada que pudesse atrair o seu amor. Ele me ama simplesmente porque ele é cheio de misericórdia e de graça. Ele decidiu me amar e com compaixão me ama. E eu sei que ele é o eterno Filho de Deus, que ele é soberano sobre todas as coisas. Não há nada que fuja ao seu controle. Isto é a base. Porque as dificuldades chegam, irmãos. Jesus, o texto diz que Marta está dizendo para Jesus que quem ele amava estava doente. O texto seguinte diz que, no verso 5, diz que Jesus amava não só a Lázaro, mas a Marta, a Maria e a Lázaro.
Então aqui há um amor recíproco, há um amor de mão dupla aqui. Essa família amava Jesus, Jesus amava essa família. E isso não brinda. É isso aqui que a gente precisa colocar no coração. Isso não brinda as nossas vidas de não ter dificuldades. Há uma teologia barata, mesquinha, uma caricatura da teologia bíblica, que sai por aí dizendo que se você está com Deus, não pode acontecer nada com você que o desagrade. Não existe isso na palavra de Deus. O que nós temos é que Deus vai estar conosco em todo o tempo. Mas qualquer coisa que acontece com qualquer ser humano pode acontecer comigo e com você. Eu amo Jesus, sei que Ele me ama e nem por isso eu estou brindado de algum problema da vida que venha e bata na minha porta. Isso a gente precisa entender nesse caso. Mas esse texto, irmãos, é um texto tão conhecido que às vezes nós não paramos para mastigá-lo. Então, eu quis começar essa parte e vou demorar mais nesse caso do que em qualquer dos outros. Até porque nós estamos falando de morte. E morte é um negócio sério, não é? Pecado, enfermidade, mas morte é um negócio sério. Então a gente vai caminhar um pouquinho mais aqui, aproveitar essa oportunidade. E alguém disse que o pai do cantor falou que aonde Deus está num negócio desse, porque ele reza todo dia. Deus está onde Ele está todo o tempo. Não é? Isso acontece com qualquer um. Você pode orar, existem algumas consequências naturais, e que nós estamos estudando com Davi, não é? Mas, às vezes, Deus tem um problema, irmãos, um problema de atraso. Você nunca passou por isso? Você faz uma oração, você sabe que Deus ouviu, e Ele reage de maneira surpreendente. Em vez de levantar-se, andar 8 quilômetros, ir encontrar com seu amigo, Jesus permanece aonde está por mais 2 dias. Esse é um problema de atraso, que às vezes nós não conversamos, às vezes nós não pensamos nisso, porque para Deus não é atraso, mas eu sou regido pelo cronômetro. E o cronômetro, ele marca 24 horas por dia. O Kairós, ele não está preso ao tempo, é o cairômetro, que é o que rege a gestão soberana de Deus. Deus não está preso ao tempo e ao espaço. Eu e vocês estamos. Por isso que nós falamos dos atrasos, o problema dos atrasos. Jesus amava Lázaro, fala que ele está muito doente. E no verso 4, Jesus dá mais ou menos um norte, embora não fala claramente o que poderia acontecer. Mas diz assim, tão logo Jesus recebe a notícia da doença de Lázaro, ele diz assim, essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por essa enfermidade, glorificado. O que Jesus está dizendo aqui?
ele está dizendo que essa enfermidade, numa situação normal, seria curada. Presta atenção. Jesus está dizendo, olha, essa enfermidade, numa situação normal, ela seria curada. Embora essa situação não é uma situação normal. É uma situação, uma circunstância diferente, que agora Deus vai trabalhar nisso. E Jesus Cristo sinaliza que Lázaro vai morrer. Ele vai morrer. O texto traz nas suas entrelinhas, dizendo que vai acontecer, que nós sabemos que vai acontecer. Lázaro vai morrer. Então a pergunta é a seguinte: Jesus poderia ter curado Lázaro? Claro que poderia. Poderia ter curado Lázaro. Ele não precisava de viajar 8 quilômetros, ou o tempo que for, para ir até onde Lázaro estava, para ser curado. Com a única palavra, Jesus poderia curar Lázaro. Mas ele não fez. Ele não fez isso. Ele não foi até onde o seu amigo estava, e também ele não diz, ó Pai, que Lázaro não tenha mais nada. Ele não fez isso. Então, Jesus permaneceu onde ele estava, não curou Lázaro, porque realmente Jesus queria que Lázaro morresse. Jesus queria que Lázaro morresse. Pense vocês nessa possibilidade. É aqui que às vezes, num momento assim como está lá a família desse jovem, que é uma pena, nesse momento de perplexidade, você não consegue dimensionar, a menos que você comece a preparar para isto. A menos que você comece a inundar a sua alma de um conhecimento da realidade que vai além da minha e da sua circunstância. De um Deus muito maior do que qualquer circunstância. Jesus queria que Lázaro morresse. Por quê? Por que Jesus queria que Lázaro morresse? Por que ele esperou até que Lázaro estivesse morto para mover-se em direção a Betânia? Por quê? Sim, porque Deus iria receber maior glória na ressurreição de Lázaro do que receberia se ele fosse curado. Já tinha feito várias. Então, irmãos, eu quero parar um pouquinho aqui antes da gente continuar e considerar algumas coisas com os irmãos. Independentemente das justificativas soberanas de Jesus Cristo, pelo seu atraso, Maria e Marta foram forçadas a assistirem Lázaro definhar cada dia mais, até o ponto em que ele morreu. Elas foram forçadas a lavar o corpo, a preparar o corpo, a enterrá-lo, colocá-lo no túmulo e sofrer toda a tristeza daquele momento de luto, de perda, de quebra de vínculo. Elas foram forçadas a sentir dor, tristeza, dúvida,
perplexidade, elas foram forçadas a viver uma situação irremediável. Porque ele já tinha sido enterrado e agora não tinha mais nada a fazer. Não é isso que às vezes acontece conosco? Ou vocês são tão espirituais que isso não acontece com vocês? Porque às vezes é isso que acontece conosco. Trazemos o problema ao Senhor, em plena convicção. Eu sei que Ele é o Deus soberano, que Ele tem o controle de todas as coisas. Eu sei que Ele sabe que eu estou sofrendo. Eu sei que a situação está fugindo ao meu controle. Que se Ele não puder fazer alguma coisa, nós somos dois, porque eu não posso. E o que a gente recebe? Um silêncio. Ele não responde. Nós oramos de novo e parece que em troca nós recebemos um nada. Pelo menos numa visão temporal. Quase sempre esse nada, nesse momento temporal nosso, é tudo na perspectiva espiritual. Quase sempre. É tudo mais um pouco. Na verdade, às vezes os problemas só pioram. Às vezes pessoas nos buscam, nós as desafiamos para um caminhar de fé e cada vez que o tempo vai passando, parece que as situações desesperadoras se transformam em situações muito mais desesperadoras ainda. Parece que no primeiro momento ainda tinha esperança, mas no outro momento até a própria esperança já foi embora, porque chegamos num ponto em que não temos mais volta. Silêncio e a demora. É aqui, irmãos, que nós precisamos lembrar dos tempos de silêncio do Senhor nas nossas vidas. O Senhor foi capaz de ver o que as irmãs e os seus discípulos não podiam ver. E essa é uma das grandes dificuldades que nós temos de caminhar com Deus. E por isso que aparecem algumas pessoas, charlatões, que começam a vender alguma coisa que não pode entregar. E as pessoas na sua boa fé, quem é que não quer? Por exemplo, se eu falar para a senhora agora assim, minha irmã, eu acho que eu preciso de orar pela senhora porque essa tosse está incomodando a senhora demais. Eu não posso fazer isso. É melhor só tomar um xarope, agasalhar, porque tem um ciclo essa tosse. Mas embora se Deus me der a autorização e falar assim, ore por ela, que ela está incomodando o culto, vai lá dar uma orada, porque senão você não vai conseguir falar, eu vou lá e oro por ela. Não está incomodando, viu, minha irmã? Pode continuar tossindo. Então, a gente precisa de entender que o Senhor é capaz de ver além do que nós estamos vendo. Que embora eu não entenda, embora eu não possa conceber, e na maioria das vezes eu não consigo conceber. Mas eu posso conceber que Deus é capaz, Jesus é capaz de ver, além da crise do momento que nós estamos vivendo, para a glória que Deus receberá durante a crise e após a crise. É para isso que nós somos chamados. Claro que esta família, irmãos, ela deve ter passado por momentos de crise espiritual. Gente, nós precisamos de Jesus e Ele não está aqui. Cadê Ele? O que Ele está fazendo? Aonde Ele está?
Jesus sabia que aquele momento era um momento que elas precisavam dele, mas ele não está ausente da crise. Não está. Aquele quadro não foi muito mais dramático para elas porque ele estava interferindo. Ele estava interferindo. Ele estava trabalhando de uma maneira especial na vida daquela família. Embora permitiu que Lázaro morresse. Deus sabe muito, mas muito mais sobre as nossas situações do que nós mesmos. Sempre soube. E nós precisamos de cultivar isso nos nossos corações. Gente, isso é um aprendizado. Isso é um aprendizado. Se nós não aprendemos isso, a gente não consegue, no momento de crise, passar isto. Trazer isso como recurso para o nosso momento de crise. Precisamos nos preparar para entendermos o processo de tudo quanto vai acontecendo conosco. Eu tive um professor, quando eu era lá alguns anos, muitos anos atrás, no colegial, professor de educação física. Ele era paraquedista do exército. E ele era meu professor de educação física. E ele contou de um amigo dele, médico, que pulou de um paraquedas, mas o paraquedas não abriu parcialmente e ele esborrachou no chão. E ele deu todas as coordenadas, ele estava consciente, deu todas as coordenadas, como é que ele deveria ser pego, o que havia acontecido com ele, e tudo, ele sabia todos os processos. E até ele morrer, ele foi dizendo para as pessoas tudo o que estava acontecendo com ele. As pessoas que estavam tentando salvá-lo, e aí já tinha médico no momento, falaram, não, vai tudo bem. Ele falou, não vou, presta atenção, eu já estou nesse estágio, tal, até morrer. E eu nunca esqueci disso. Por que é que esse médico sabia disso? É porque ele tinha uma formação médica. A formação dele ele sabia tudo sobre a fisiologia humana. Ele conhecia todo o corpo humano. E o corpo humano era o corpo dele. Então, quando a situação chega e eu tenho um discernimento espiritual, eu fui esculpido por Deus para entender aquilo, embora perca a dimensão daquilo, mas eu sei que há um Deus que está controlando. Então, há no meu coração uma realidade de tranquilidade. Tranquilidade. Eu fui uma semana passada passar por uma cirurgia para um implante e um enxerto ósseo e fiz um enxerto autógeno, que é tirar parte do meu próprio osso para fazer o enxerto. Enquanto a doutora Carla e a doutora Thaís estavam cortando, eu sabia tudo que ela estava fazendo. Foram as 4 horas, mais ou menos, elas ficaram ali, trabalhando na minha boca. Tudo que elas pegavam, tudo, eu tinha na mente cada coisa que ela estava fazendo. Por quê? Eu não fiquei apavorado. Estava com aquele negócio na minha boca, só a boca do lado de fora. Eu não estava apavorado. Primeiro, por confiar nelas. Primeira coisa. Que o procedimento delas era o procedimento que a minha mente já tinha checado que aquele era o procedimento que se fazia. Então, elas iam falando. Olha, agora o senhor vai ouvir aquele crack do ossinho. Agora o senhor vai sentir isso aqui. Então, elas iam falando. Por que eu não desesperei? Por que não houve nenhuma... minha pressão não subiu? Por que é que meu coração não disparou? Por que é que aquele momento foi um momento prazeroso? O depois foi terrível.
Mas ali não tinha nenhum problema. Porque eu tinha formatado na minha mente um conhecimento odontológico. Espiritualmente é a mesma coisa. Quando eu formato, quando eu lembro que nesse silêncio de Deus, nos momentos difíceis da minha vida, Ele sabe o porquê disso. É porque Ele precisa ser glorificado durante a crise. Durante o momento de crise, Deus precisa ser glorificado. As pessoas precisam saber que, olha, eu não estou entendendo nada, mas eu tenho um Deus que entende, e é nele que eu descanso. Eu estou esperando, embora a dor seja muito grande, embora pareça que não vai acabar nunca, que essa noite é uma noite de anos e não de 12 horas. Cadê amanhã? Mas isso, irmãos, precisa ser colocado na alma. Porque senão nós não vamos conseguir, se nós não nos prepararmos, não acontece assim de uma hora para outra. A nossa alma aquieta quando eu sei em quem eu tenho crido. E estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Esse é o velhinho Paulo que está dizendo. Estava indo embora. Então ele está dizendo, eu sei em quem tenho crido. Então essas irmãs sabiam que Deus sabe, sempre soube e sempre vai saber muito mais das minhas e das suas circunstâncias. Começa a trabalhar isso no seu coração e você vai ver que a vida torna-se muito mais leve do que a gente tem vivido. Sabe por que às vezes nós não vivemos com leveza do jeito que Deus quer? Que nós estamos carregando coisas que nós não precisávamos carregar. Nós somos uma geração muito inquieta, muito agoniada, muito querendo para agora, querendo para ontem. Nós não conseguimos esperar acontecer. Nós não treinamos para fazer isso. Nós não conseguimos perceber que há um Deus que está vendo todas as coisas. Os maus e os bons. Os olhos do Senhor contemplam todos os lugares. E Ele está vendo os maus e os bons. Sabe por isso que o salmista orava, Senhor, livra-me das mãos sanguinárias. Deus sabe quem é mau, irmãos. Deus não tirou o olho do mal, por isso de vez em quando não leva uma bala. É o julgamento de Deus. E há pessoas que estão a serviço desse julgamento de Deus. Pessoas que estão aqui para executar o julgamento de Deus. Então, Deus olha tanto os bons quanto os maus. Provérbios 15:3. Risca lá. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Então, irmão, se estão os olhos do Senhor em todo lugar, prescrutando, contemplando, é a mesma ideia assim de prestar bastante atenção, fazer um raio-x da situação. Eu sempre gostei, irmãos, da polícia científica. Sempre gostei. Esses filmes de policial aí, eu gosto desses filmes. Sherlock Holmes, eu gostava muito daquele filme dele lá. Eu gostava do Hitchcock para tentar descobrir quem era o cara. Eu sempre gostei dessa coisa de
de buscar, de saber. Essa semana passou um negócio interessante daquele pedreiro lá, vocês viram aí, repetiu várias vezes em todas as emissoras, de que uma das câmeras, e aí lá na polícia científica, eles descobriram que havia um objeto onde as pessoas estavam sentadas, que provavelmente poderia ser um cadáver. Então, é esse olho que tudo vê, que tudo contempla, que nada passa despercebido, é esse contemplar no hebraico. O texto está dizendo, os olhos do Senhor estão em todo lugar, e nada passa despercebido, nem aquilo que acontece com os maus, nem o que acontece com os bons. Então, se Deus está, irmãos, eu acredito nisso. E se eu acredito nisso, eu preciso levar isso para a prática. Eu preciso levar isso para a minha casa. Eu preciso levar isso para as minhas situações. Eu preciso levar isso para os momentos, passar isso para os meus filhos. Passar isso para a minha família, passar isso para a empresa, passar isso para a igreja. Que essa é a maior realidade de sermos crentes, de conhecermos ao Senhor. Essa é a maior realidade, Deus sabe todas as coisas. Eu preciso de colocar isso na alma e no coração. Um segundo texto é o de Hebreus 4:13, que diz assim, não há qualquer criatura que não seja manifesta na presença do Senhor, mas todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que prestarmos conta. Ou seja, não adianta esconder. Não pode esconder. Não há nada, irmãos. Talvez nós estamos aqui com o princípio de uma infecção e a gente não sabe. Um nódulozinho em algum lugar, nós não sabemos. Ele sabe. Já foi passado pelo raio-x dele esse negócio. E alguma coisa pode acontecer que você diz assim, foi pura sorte. Eu fui lá para ver não sei o que, e sabe o que o médico descobriu? Isso. Não, não é pura sorte. É porque é uma divina providência, Deus já sabia, então ele fez lá uma dorzinha, ele promoveu um tropeção, você foi olhar o dedo, mas era o seu pé que você estava perdendo. Então Deus sabe todas as coisas. E eu preciso de caminhar, irmãos, desse jeito. Aí nós vamos nos livrar do medo de morrer, do medo de viver. Porque eu acho que hoje, irmãos, o maior medo é o medo de viver. As pessoas estão com medo de viver. Elas já não saem mais, não brincam mais, já não desfrutam mais dos seus bens. Eu ouvi uma pessoa um dia desse dizendo, rapaz, eu poderia ter um carro melhor, mas eu não posso ter um carro melhor e se me roubarem? Isso é complicado. Olha, eu não vou, eu até poderia deixar meu menino brincar, mas pegar uma bicicleta, mas olha, está muito perigoso. Pelo amor de Deus, irmãos, Deus nos guardou. Será que ele ficou tão mole assim que ele não pode guardar os nossos filhos? Qual o projeto de Deus para mim e para os meus filhos? Ele precisa cumprir isso, ainda que passe por situações difíceis. Eu não posso, não consigo deter os planos de Deus para a minha vida. Então, Senhor, nós estamos aqui, o Senhor assuma o comando. Eu não estou entendendo algumas coisas. Não vou entender, nós vamos morrer e não vamos entender. Deus sabe tudo. Tudo passa pelo seu raio-x. O nosso dever, irmãos, é aprender a confiar nele. Essa é a maior lição espiritual. É aprender a confiar em Deus.
Foi isso que Jesus quis mostrar para os seus discípulos num curso intensivão de 3 anos, dia e noite, 3 anos. Jesus quis dizer para os seus discípulos, você precisa de confiar em mim. Porque isso é o que seria importante na vida deles. Nós não precisamos descobrir o que Ele está fazendo, por que Ele está fazendo, o que está fazendo. O que eu preciso é de confiar nele. Saber, Senhor, o Senhor sabe o que está fazendo. E o porquê está fazendo o que está fazendo. E eu vou deixar o Senhor tomar conta disso. A tua vontade, ela é o que, irmãos? Aquele tripézinho? Perfeita, boa e agradável. Agradável é que traz prazer, irmãos. Então, quando eu descanso, eu deixo essa realidade trabalhar. Esse Deus cuidar do meu momento. O Senhor conhece o resultado da sua e da minha crise antes dela se estabelecer. Ele sabe quais são os frutos, o que eu vou colher disso. O nosso único dever em relação à situação em que nós nos encontramos nela, seja ela qual for, é esperar no Senhor. Esperar nele. Não importa. Não importa. Eu vou esperar no Senhor. Às vezes eu fico perplexo. Às vezes eu não entendo. Às vezes eu fico diante de Deus me perguntando, ou perguntando a Ele, até quando? Ou por que o Senhor permitiu isso? Ou para que o Senhor permitiu isso? Qual o aprendizado que o Senhor quer me ensinar nessa situação que tão desconfortável? Mas eu preciso entender que esse Deus é um Deus que está fazendo o melhor para mim. E eu quero terminar lendo 3 textos com os irmãos. O primeiro texto é Marcos 11, 22. O segundo é João 14, 1. E o terceiro é Salmo 62, 8. Marcos 11, 12. Hein? Não, falei 22, 22. É porque a mente aqui já... Isso. O que ele está dizendo? Confie nele. Confie nele. Confie nele. É isso, é o início. Confie nele. João 14, 1, ele está indo embora. O que ele fala? Ou seja, não tenha medo. Eu vou preparar-vos lugar. Olha, ele está dizendo assim, pessoal, o meu relacionamento com vocês vai muito além do aqui e agora. É isso que eu estou batendo na tecla com vocês há muito tempo, irmãos. E eu vou dizer para vocês, não foi fácil eu aprender isso. Não foi fácil. Mas esse texto foi o texto base para eu aprender isso. Pense vocês, se eu não posso confiar a Deus estas coisas efêmeras, que enferrujam, que acabam, que envelhecem, que vão embora, que são perdidas, como é que eu posso confiar que eu tenho uma morada no céu? Eu vou morrer em desespero. Porque morrer, eu não preciso esperar ficar com 120 para morrer. Eu posso morrer essa noite. Posso morrer essa noite. Quantas pessoas fazem aniversário e morrem, irmã? Eu não sei, muitas pessoas. Mas não é verdade? Então, a questão é a seguinte, por que é que a gente não confia em Deus? Essas coisas.
Se eu estou esperando o céu, irmãos. Se maior ainda é a promessa do céu. Porque se não for verdade o céu, irmãos, eu sou um dos mais desgraçados de todos os homens. Vivi a minha existência toda falando numa mentira. Vivi 57 anos, ou o que eu for viver, falando de uma mentira. E levando os outros a acreditar nesse negócio. Então, se eu creio numa eternidade, de um Deus que vai tirar-me de onde eu estiver, ou um monte de cinza jogado nos cânions, ou qualquer lugar, ou dentro de um mausoléu bonito, de um jazigo bonito, ou dentro de um buraco, não sei onde. Mas a palavra de Deus diz que quando Ele voltar, aqueles que morreram nele vão ressuscitar. Gente, Ele não pode cuidar das minhas filhas, do bebezinho que está vindo, lá está aquela coisinha lá na barriga da Lívia, que eu não sei quem ele vai ser, já estou orando por ele. Por que eu tenho que ficar preocupado? Meu neto, o mundo que meu neto vai ter, que problema é esse? Eu preciso de prepará-lo para o mundo. E é o que meus filhos vão fazer. Deus cuidou de mim também num mundo complicado. Está mais complicado porque nós estamos complicando mais. Mas Deus, irmãos, diz: o meu relacionamento com vocês maior é quando nós vamos morar juntos por toda a eternidade. Então eu quero dizer assim, tudo, irmãos, que está à minha volta hoje e agora, Deus pode tomar conta. Porque então eu não tenho como muito esperar a eternidade. Porque quem me garante que vai me tirar do túmulo? Provavelmente eu devo ser enterrado, se morrer, porque é só uma possibilidade, a morte para mim não é a certeza. Jesus pode vir a qualquer momento. Mas provavelmente eu devo ser enterrado no mesmo túmulo que está o reverendo Herculano Gouveia. Porque o irmão Melo, nós estamos aí atrás de documentação, porque o presbitério tem um túmulo aqui onde está enterrado o reverendo Herculano Gouveia e a esposa dele. Provavelmente eu vou ser enterrado lá também, se eu não for cremado. Mas Jesus vai voltar e eu vou ressuscitar. Irmãos, o que é guardar a minha casa? O que é guardar o meu carro? O que é guardar o meu emprego? O que é sustentar-me? O que é manter a minha vida? Nada. Diante disto. E Jesus diz assim: não turbe o vosso coração. Ou seja, não crie tumulto. Não fique apavorado, agoniado, agitado, temeroso. Simplesmente creia em Deus e creia também em mim. Sabe o que Jesus está dizendo assim? Eu sou o referendo do Deus que vocês não podem ver. Mas creia nele e creia em mim, porque vocês estão me vendo. Eu e ele somos um. O que eu conquisto, ele entrega. E o que ele prometeu, eu vou conquistar. Eu vou preparar um lugar para vocês. Vai ser um lugar lindo, irmãos. Lindo. Por que você fica angustiado com essas coisas daqui? Último versículo. Salmo 62, 8. Confiar nele é povo em todo tempo.
confiai nele em todos os momentos. Derramai diante dele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio, para quem eu posso correr. E Marta e Maria fizeram isto. O atraso de Deus não é atraso. Deus chega no momento certo, no tempo dele. E você pode esperar que ele vai chegar. Ele sempre chega. Porque a maior glória é o que vai acontecer depois. E ele vai receber toda a glória. Nós somos criados, salvos, para glorificarmos o nosso Deus. E não há motivo maior para estarmos aqui, irmãos. Não há motivo maior para estarmos aqui. Vamos